Olá, vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e a imagem de fundo eu coloquei essa casinha aí humilde, simplesinha do interior, que eu morei no Mato Grosso. Aí uma pessoa agora no comentário colocou assim, bela mansão essa sua, né? Que ela viu o vídeo agora, bela mansão, parabéns. Aí eu falei para ela, não, é fundo de vídeo, né? A pessoa não entende, a gente colocou a imagem que quiser. E às vezes é sala de estar, piscina. Aí eu coloquei essa casinha para ver se ela também me dá os parabéns. Fala, parabéns, bela casinha do interior, né? Mas essa casinha não é minha, não. Essa aqui eu peguei no Google, tá? Tá aí, ó, a imagenzinha aí, ó. Lugar confortável. Morar num lugar desse é uma bênção. Só quem já morou que sabe. Sabe? Comer aquele torresminho frito na hora, quando matava porco. Fazia, minha finada avó fazia aqueles tamborzão de 50 litros de leite, colocava ali carne, tudo ali que fazia no tacho, jogava naquilo lá, e depois a gente ia comendo aquilo praticamente 6 meses e não estragava, não tinha gosto de. A carne não era rançosa, não tinha nada. E não pegava gripe de jeito nenhum. 4 horas da manhã nós estávamos na mangueira tirando leite. Debaixo de chuva, a mangueira lá não era coberta. Então eu chegava na época do inverno, maio, junho, no Mato Grosso do Sul, ali é um frio da serena braba. E era danado. Mas tá bom, vamos lá. Então o tema desse vídeo, por que nem todos entendem as profecias e a volta já realizada de Cristo. E a volta, deixa eu colocar que faltou aqui, ó. E a volta já realizada de Cristo? É isso mesmo, é uma pergunta para você. E não é todos, não. Não é todos. Isso não é com orgulho, com soberba, não. Isso não é, não. Isso é simples. É mais fácil uma pessoa que nunca frequentou nada, uma religião, claro, é só essas que entende, e ela pegar e ela assistir um vídeo desse aqui e falar, meu Deus, eu entendo perfeitamente. Mas é quem dá esse entendimento? Quem dá esse entendimento para que nós possamos entender as profecias? Você acha que é qualquer pessoa que entende a profecia? Claro que não. Mas não é eu que falei. É Pedro. Pedro falou para os judeus, porque a carta de Pedro foi para os que estavam à diáspora, aos judeus das 12 tribos que estavam dispersos. Então foi para eles o escrito de Pedro, Tiago, João. Por que nem todos entendem as profecias e a volta já realizada de Cristo? Eu te convido a ler, abra sua Bíblia aí, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 22. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 22. Assim está escrito no texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Por que, Pedro, que nenhuma interpretação da profecia pode ser por interpretação pessoal? Por quê? No 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então aqui ele está afirmando que nenhuma profecia, a revelação, o entendimento, a interpretação é pessoal. Não tem como uma pessoa falar assim, não, eu vou ler a profecia de Jeremias, de Amós, de Sofonias, Lamentações, Ageu e vou entender. Você não entende. Porque só quem escreveu ela, só quem falou, quem deu inspiração, quem colocou na boca daqueles profetas para falarem, é que também pode dar revelação, pode dar explicação, não adianta. Porque não foi Isaías, cabeça de Isaías que escreveu, não foi a cabeça do profeta Amós que escreveu, não foi a Ageu que escreveu, não foi Sofonias que escreveu, claro que não. Quem escreveu, quem falou, quem deu inspiração, foi Deus, foi o Espírito de Deus. E também o Espírito de Deus é que dá a revelação daquilo, o entendimento daquilo. Assim foi o livro de Apocalipse. 22 capítulos escritos totalmente espiritual. Totalmente espiritualizados são os escritos de Apocalipse. Uma pessoa comum, ela não consegue entender, não adianta. Você é religioso, você não entende. O seu professor de teologia não entende. Se a profecia, se o livro de profecia... já fazem quase 2000 anos que eles estão por aí, correto? Mas, se do jeito que esses líderes religiosos gostam de ganhar dinheiro, do jeito que com esses doutores, esses mestres, esses reverendo cuscuz gostam de ganhar dinheiro, imagine se esses homens tivessem a revelação
do Apocalipse, quanto mais eles explorariam as pessoas, sendo doutores, mestres, não, eu sei porque eu sou um homem de Deus, eu sou qualificado, porque eu tenho unção na minha cabeça, eu dentre várias religiões, a minha religião é o único, eu sou o único que interpreta o Apocalipse. Não interpreta nada, você não sabe nada de Apocalipse, ou você sabe muito é roubar os fiéis. Então eles não entendem Apocalipse, não adianta, um carnal não entende o livro do Apocalipse. Mas eu vou ler para você algumas passagens aqui de Apocalipse, que é a mesma coisa de você fazer a receita de um bolo de chuva, fazer aquele bolinho de chuva da tia Anastácia e da dona Beta. Não adianta. Você pode ficar do outro lado sapateando, urrando, grunhindo. Pode falar o que você quiser. Fala, não, esse cara ele é arrogante. Ó. Como que pode? Como que ele pode entender Apocalipse? Ô, cabeça de bagre. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Jesus em espírito, João em espírito, ele foi arrebatado. Ele foi tomado, ele foi tirado no dia do Senhor. E Jesus disse a ele, o Cristo ressuscitado disse a ele, João, escreve no livro, num pergaminho, escreve em algum lugar, tudo que você está vendo, que você vai ver, que vai acontecer no dia do Senhor, porque o dia do Senhor chegou. O dia do Senhor foi o juízo de Deus. Nem isso os teólogos conseguem identificar, nem isso eles sabem que o dia do Senhor ali foi o juízo de Deus. Então escreve tudo que você está vendo aí, vai vendo. E envia para 7 igrejas, para os anjos das 7 igrejas que estão na Ásia. Filadélfia, Esmirna, Pérgamo, ali. Era da ilha de Patmos lá, segundo o mapa, dá uns 80 km. Era ali na Ásia Menor, na Ásia Baixa ali. E quem é que iria dar ensinamento? Aqueles anjos, os irmãos que estavam reunidos como igreja, porque Jesus falou, não seja morno, seja frio, é melhor que seja frio ou quente, conserte do seu erro. Por quê? Porque o juízo tinha chegado, o dia do Senhor tinha chegado. Então, aquelas pessoas que estavam reunidos ali como igreja, aqueles irmãos carnais, se eles estivessem só na carne, eles iriam entender os 22, aqueles enigmas de que João escreveu para eles? Claro que não. Mas quem é que iria dar o entendimento para ele? O Espírito Santo. Então eles ali reunidos, eles iriam estar falando, ó, a igreja que estava em Pérgamo, Tiátira, Filadélfia, ó, irmãos, não vamos para Jerusalém, não subamos para Jerusalém ou adjacências, porque o couro começou o chicote começou a estralar lá. Chegou o dia do Senhor aqui, ó. Cavalo branco, cavalo negro, cavalo amarelo, o absinto, a guerra do Armagedon, o dragão, a antiga serpente, talalá, tudo isso no entendimento deles perfeitamente. Mas quem é que dava esse entendimento para ele? Quem foi que mandou ele escrever as 7 igrejas, aos irmãos, espiritualmente. Então, e espiritualmente também eles dariam aos anjos, aos líderes ali, ele daria o conhecimento. Então eles iam ler aqueles pergaminhos, aqueles escritos ali, e eles iriam entender e falar, tá vendo? Ó, é assim, chegou o dia do Senhor, assim, não vamos para Jerusalém, porque agora vai ser derramado o cálice da ira de Deus e tal. É assim que é. E aqui Pedro está exatamente falando isso. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, porém, contudo, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, as profecias, como foi dada por Deus, a interpretação também é baseada pelo Espírito Santo. É somente Deus que pode dar o entendimento. E eu tirei aqui uma em especial que fala sobre a vinda de Jesus. Que fala quando ele disse em que geração ele iria voltar. E que essa geração, a religião, já se fazem quase 2000 anos que se cumpriu essa geração, porém eles ficam por aí. Jesus está voltando, Jesus falou que é nesta geração que irá voltar. E eles não têm esse time, eles não têm essa métrica dessa geração. Já se fazem quase 2000 anos. A geração, nós sabemos que são 70 anos. Eu vou te mostrar que a geração que Jesus falou era de 70 anos. E de onde ele tirou isso? Aí você fala assim, mas é de hoje? Não, eu entendo isso já tem 4 anos atrás. Que eu entendi, graças a Deus. Quando eu entendi Apocalipse 1:10,
Eu entendi a Bíblia inteira. Quando você entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10, você irá entender toda a Bíblia, os 22 capítulos, os 66 livros, você entenderá eles. O porquê que aconteceu tudo aquilo. Então eu me sinto muito feliz pelo Pai do nosso espírito dar esse entendimento. E você do outro lado também, sinta-se muito feliz, muito orgulhoso, não soberbo, não venha pisar em ninguém por Deus estar dando esse conhecimento para você. Não, a cada dia mais se dobre mais igual um cachinho de trigo, porque quanto mais você se dobrar, mais ele vai te dar. Não vá pegar esse conhecimento que você está tendo para tomar dinheiro das pessoas, não faça isso. Não vá abrir aí, eu agora conheço, eu tenho essa revelação, agora eu vou começar a me reunir como igreja aqui na minha garagem e vou começar a passar envelope, vou começar a passar Pix e vou começar a passar não sei o que, para fazer. Não faça isso não, que da mesma forma que ele dá, ele tira. Aí você vai passar vergonha, você vai ficar perdido, perturbado, sem saber o que falar. Hoje você conhece. Mas se você quiser tirar proveito disso, ele vai tirar de você esse entendimento. Você vai voltar a ser o que você era antes, igual era um religioso. Porque religioso ele não sabe nada de Bíblia, ele não entende nada. Por quê? Porque é religioso, claro que não. Você acha que se os fariseus, se os seguidores de Moisés tivessem o mesmo conhecimento que nós temos hoje, nós que eu falo assim, os que já entenderam a graça, os que já entenderam o evangelho eterno, a escatologia consumada, você acha que eles teriam pendurado Jesus? Pendurado Yeshua? Sentenciado ele? Claro que não, mas eles não tinham. Você vê, os discípulos andaram com Jesus 3 anos. Os discípulos, 3 anos. Aí lá em Lucas 24, Jesus falou, era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, nos salmos, nos profetas e na lei. Aí no outro versículo, acho que é 44, Lucas 44, aí Jesus, aí está escrito, aí foi aberto o entendimento dos discípulos a respeito das escrituras. Eles andaram 3 anos vendo milagre, pelas mãos deles também curando as pessoas, fazendo milagre, mas eles não, você vê que não tinha entendimento, eles não entendiam. Jesus falava por parábolas, ali eles ficavam voando, ficavam nadando na maionese, sem saber nada. Assim é a religiosidade. Todo religioso ele é fariseu. Todo religioso ele tem ele tem paternidade farisaica. Todo religioso, a paternidade dele é farisaica. Tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Esses rudimentos, essas cerimônias aí, dentro desses calabouços que tem por aí, chamada igreja, são filhotes dos fariseus. Então veja, conforme então Pedro disse aqui aos judeus, Pedro disse aos que estavam perdidos, que a escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então vamos entender aqui, passar o porquê eu garanto 100% que Jesus já voltou. Por que que eu acredito? Porque eu entendi essa passagem nas profecias. Em Mateus 24, versículo 34 e 35, se você ler todo o capítulo de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, são capítulos escatológicos. São capítulos das coisas que deveriam acontecer naquela geração antes da vinda dele. Aí você vê, aí chega aqui no versículo 34, ele diz assim: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isto o que, cara pálida? Aí você vai ler as coisas que o evangelho deveria ser pregado, seria colocado o abominável da desolação dentro do templo, e isso daí está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 4, Paulo diz que o anticristo, ele se sentiria como fosse Deus, ele sentaria no trono de Deus, entendeu? Aí foi feito o antítipo dele, ele colocou lá dentro. Haveria aqui, Jesus falou que haveria a grande tribulação, tudo isso aqui ele falou. Tudo isso ele falou. Aí depois ele continua sobre mais a respeito desse dia que, aí se você for lá em Apocalipse capítulo 9, versículo, eu não vou falar isso agora, tá lá, João falou
foi chegada a hora, então foi solto os 4 anjos que estavam prontos para o dia, o mês, a hora. Mas eu não vou falar isso aqui também para você, não. Se você quiser, você procura aqui, ó. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Naqueles dias não sabia. Mas graças a Deus, ele deu o entendimento e a gente soube depois, entendeu quando foi isso. Então aqui no 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí ele falou no 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então tudo iria acontecer naquela geração, mas não é que o mundo ia pegar fogo, não é que o globo terrestre seria destruído. Não, claro que não. Ele disse que continuaria girando, a rotação e a translação da terra continuaria. E as palavras dele, olha lá, o céu e a terra, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Entendeu? Então a palavra dele não passou. E quando que é? Não passaria daquela geração. Aí, como Pedro disse, né, aqui ele falou que, primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Então, para que nós entendamos esse versículo 34, Deus, que foi quem deu as profecias, também nos deu o conhecimento. Pelo menos desse, pontualmente aqui. As profecias, claro, a gente, graças a Deus, a gente conhece muita coisa de profecia. A respeito de Jesus, tudo. Praticamente, eu acho que tudo. Mas, a respeito do Vale dos Ossos Secos, a gente já sabe daquela profecia. Na religião, não sabia daquilo nunca. Mas, graças a Deus, hoje o entendimento é perfeito. Então, aqui, por que Jesus falou que não passaria dessa geração? Por que ele usou essa palavra geração? Será que Jesus não leu as profecias? Será que o espírito que estava nele não era o espírito de Deus? O que você acha? Então, assim, ele tirou claramente daqui. Daniel 9:2. Ele leu todo o livro de Daniel, ele leu Jeremias, ele leu tudo. Tudo. Porque ele, na verdade, ele sabia tudo que estava escrito aqui. Mas ele leu, quando ele ia na sinagoga lá, ele abria o rolinho lá e lia. Olha, ele lia, ele fazia leitura da Torá, ele fazia leitura das coisas. Aí está aqui em Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Você vê que interessante. Eu vou ler para você agora onde está isso lá em Jeremias. Jeremias falou sobre o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Só que Daniel, como aqui Jeremias falou pelo Espírito, Daniel falou pelo Espírito e Jesus falou também pelo Espírito que seria nessa geração. Aí chega um teólogo e fala, não, Jeremias aí, capítulo 25, versículo, eu não vou ler todo, mas se você ler antes aqui, você vai ver que fala, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor. Você vai ler aqui. Mas aqui tem um versículo aqui, tem um versículo aqui, entre o 11 e o 14, que eu vou te mostrar que aqui é a revelação gloriosa de papai. Eu vou te mostrar um versículo desse aqui, do versículo 14, do 11 ao 14, eu vou te mostrar um versículo que mostra, que prova de onde Jesus tirou para falar que aconteceria tudo naquela geração. Que coisa maravilhosa que está entre esses 4 versículos. Não sou de fazer isso, não. Eu não sou de fazer isso. Mas, para continuar aqui agora, eu vou continuar. Mas eu vou pedir agora, exatamente aí. Vai lá. Sabe o que esses youtubers pedem, não é? Então eu vou pedir isso para você. Vai lá, dá um like agora. Like. Já compartilha esse vídeo, porque vai valer que nós vamos ler Apocalipse. E se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Não é assim que esses youtubers fazem? Normalmente esses youtubers, eles é tão cara de pau que eles começam lá 1, 2 minutos, ele nem falou nada, ele já tá lá. Já aproveita aí, já dá o coraçãozinho, não sei o que. Não, eu fiz isso aqui porque veio na mente agora, não faço isso não. Mas é pra gente fazer uma brincadeira aqui, tá bom? Agora é 18h24, eu dei uma cochiladinha de novo agora à tarde, então eu tô inspirado aqui. Então olha que coisa interessante. Então Daniel falou aqui, Jesus falou aqui que não passaria dessa, em verdade lhes digo que não passará essa geração. De onde Jesus tirou para falar dessa profecia? Aí Daniel vem 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos.
Então 70 anos é a geração. Jesus falou que não passaria da geração. Quando Jesus falou aquilo, foi no ano 33. Dali a 37 anos se completou os 70 anos. Você é espiritual, você está ligando uma coisa com a outra? Aí, pegamos aqui de onde foi que Daniel tirou. Ele tirou de Daniel, Jeremias 25:11. Tirou isso aqui. Se você for na referência, está isso aqui. Mas o mistério e o entendimento vai estar em nenhum desses versículos aqui. Vamos ler. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror. Toda a terra que a profecia lá atrás era a respeito do quê? Da terra habitada em Jerusalém. Toda essa terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Aí se você ler antes, fala Nabucodonosor. 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas. Vai vendo, vai pegando a visão. 13. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. 14. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo seus feitos e segundo as obras de suas mãos. Ó, o que eu ia falar está em um desses dois versículos. Vamos ver se você que já entendeu a volta de Jesus, você entendeu aqui onde é que está o mistério aqui. Onde é que tem uma revelaçãozinha mínima nas entrelinhas aqui? Hã? Você chegou até aqui? 22 minutos, você já chegou até aqui assistindo o vídeo? Então, se você ganhou um brinde, tá? Se você chegou aqui. Veja bem, aqui no 13 e no 14. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo o que está escrito, aqui está o entendimento disso aqui. Tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Aí a pessoa fala assim, isso daqui quebra a perna da teologia. Porque eles falam assim, não, o livro de Jeremias, as profecias são ainda para o futuro. Só que Deus, eu acredito no que Deus fala, não que o homem fala. Deus falou pela boca dele que farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as ameaças que proferi contra ela. Tudo que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra as nações. Então aqui diz que se cumpriria tudo que está escrito no livro de Jeremias, correto? Correto? Veja o que Jesus disse em Lucas 21:22. Veja se essa geração que nós estamos falando não é a geração que Jesus falou aqui em Mateus 24:34. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Aqui voltando de Jeremias 25:13, vamos lá, 25:13. Então ele falou que queria cumprir tudo, né? Olha o que Jesus fala em Lucas 21:22. Veja se não é o mesmo espírito. Veja. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir o que mesmo aqui? Você aí, ó, você que tem fluxos religiosos, você devia dar um glória a Deus. Aleluia, levantar, dar um grito, dar um brado, né? Assim que eles falam. Fala, meu Deus, que é isso, velho? Como que pode, velho, entender isso aí, velho? Simples assim, porque esse entendimento é do Pai. Quantas vezes você já leu Jeremias? Quantas vezes você leu os 30, 40 e poucos capítulos? Mas a palavra dele é viva. Você vê um versículo, aqui está entendimento de Jesus, que Jesus pegou. Então Jesus aqui estava falando porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Então, quando Jerusalém fosse sitiada, quando, porém, vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Chegou o final da geração. No ano 33 ele falou isso, no ano 70 se cumpriu isso aqui. Quando Jerusalém foi cercada pelo exército. Está aí na história, dá um Google aí, ô religioso, ô teólogo, ô carnal. Está aí no Google, quando Jerusalém foi sitiada, foi cercada. Foi no ano 70 DC. Isso aqui se cumpriu na geração de 70 anos. Se cumpriu Daniel 9:2, se cumpriu Jeremias 25, se cumpriu Jeremias 29:10, também está lá, ó, Jeremias 29. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, se cumpriu isso. Então Jesus tirou daqui, ó, desse entendimento aqui, ó,
Jeremias 25:13, farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, esse cumprimento foi... Mas ainda 14 ainda tem uma coisinha aqui, calma. No 13 se cumpriu Jesus falando aqui, ó, porque esses são os dias de vingança para se cumprir tudo o que está. Então quando Jerusalém fosse sitiada, cercada, que as mães comeriam seus recém-nascidos para se cumprir Deuteronômio 28, do 53 em diante. A primeira vez foi lá em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou, as mulheres também comeram seus recém-nascidos. Pela segunda vez se cumpriu ali. Aqui fala que para se cumprir tudo. Por isso que eu falo que a religião é uma maldição, a religião é uma mentira, a religião é uma fraude, a religião é local de ladrões e salteadores e estelionatários. Todo religioso, líder religioso, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é safado, ele é sem vergonha. Porque eu acredito no escrito bíblico aqui, Jesus disse que quando aconteceria que Jerusalém fosse cercada de exército, era a sua devastação, o seu final. E era para se cumprir tudo, não era para sobrar mais nada. E o que sobrou para esses cães que estão por aí, travestidos, dizendo que são pastores, bispos, mestres, reverendo cuscuz, reverendo... O que sobrou para eles? Conforme esses escritos, tudo que tem por aí é mentira. Então, quando Jerusalém fosse cercada, era para se cumprir tudo. Tudo que está escrito. Da mesma forma, Deus falou através da boca de Jeremias que era para acontecer, para se cumprir tudo. Ali era uma profecia direcionada quando? Ao futuro. Ao futuro, Pedro não falou? Aqui, ó, recapitulando. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Eu só estou entendendo isso porque Deus, que é o Espírito, que é o Senhor, que eu confesso Ele, que habita em mim, que o tabernáculo dele está em mim. Eu só estou tendo esse entendimento porque é Ele quem está dando, porque Ele deu a Jeremias, é Ele quem está dando esse entendimento para mim e eu estou dando gratuitamente para você. Agora, um carnal não entende isso, não entende, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, quem deu essa profecia para Daniel, para Jeremias, foi Deus, foi o Espírito. Quem deu essa profecia para Jesus foi o Espírito. Quem deu o entendimento de Apocalipse lá para as 7 igrejas da Ásia foi o Espírito. Aí lá que eu te falei no versículo 14 de Jeremias 25, está assim, ó. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Aqui disse assim, ó, quer ver? No versículo 24 de Lucas 21. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aqui está a revelação todinha de quando Jesus voltou, seu carnal, seu religioso, seu incrédulo. E aqui se cumpriu também Jeremias 25, o versículo 14. Foram levados, segundo Flávio Joséfo, diz que foram mortos cerca de 1 milhão de judeus dentro de Jerusalém. Foi levado a mesma quantidade como escravos. Foi levado como escravos para se cumprir a profecia. E o entendimento dessa profecia só pode vir de Deus. Da nossa mente carnal nós não conseguimos entender isso. E esse vídeo vai ficar longo, hein? Esse vídeo vai ficar longo. Agora que nós vamos entrar na Babilônia. Porque aqui, se você ler antes, aí eles vão falar, não, mas isso aqui foi para o rei Nabucodonosor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meus servos, e os trarei para a terra Você lê isso aqui. Mas eu vou te mostrar que essa Babilônia não é a da Babilônia, foi usada como exemplo, foi sombras, figuras e alegorias. Aquela primeira Babilônia destruída por Nabucodonosor foi a primeira Babilônia. Foi as sombras, figuras e alegorias, porque a realidade foi Cristo. A realidade foi a segunda destruição da Babilônia, da grande Babilônia, da meretriz, da prostituta. E quando aconteceu isso? Aconteceu quando Jesus falou que tudo aconteceria naquela geração. Inclusive aqui está em Lucas. Deixa eu ver lá no comecinho, vou fazer isso de propósito. Eu podia dar uma pausa, mas eu vou aqui, ó, vamos lá.
Voltar aqui, se aqui fala a mesma coisa de Mateus 24, do 1. Vamos ver aqui o que fala aqui. Vê aqui. Aqui, ó, ele falou assim, ó. Mateus, não, eu estou em Mateus, não é Lucas não. Mateus 24, versículo 1 e 2. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui seria a queda da Babilônia. E a queda da Babilônia aconteceria quando? No contexto que ele fala da geração aqui, ó. Em tudo, em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Inclusive a queda do templo, a queda da Babilônia. Aí vamos para Apocalipse entender um pouquinho. Apocalipse 14, 6 a 8. Veja, João viu em espírito, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, é esse evangelho eterno que nós estamos, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, ou seja, já não tinha mais diferença de gentios, de judeus, de grego, todos eram um só, dizendo com os voz fortes, temam a Deus e deem glória a ele, pois ainda chegará a hora do seu juízo. Não, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. 8, aqui. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, aqui ó, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Aqui ainda vai cair, já se fazem 2000 anos, que a religião fica por aí, Jesus vai voltar, ou aqui estava se cumprindo Jeremias 25, Daniel 9, e a geração que Jesus falou? Por isso que o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, aqui Apocalipse 1:10, ó. 1:10, aqui está assim, ó. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o juiz de Deus. E aí essas porcarias, não o texto bíblico, mas esses estudos teológicos da Bíblia de estudo, que não vale nada, lá embaixo está que isso aqui é de domingo. Veja Apocalipse 16, 17 a 19. Veja como hoje é fácil entender o livro do Apocalipse. Apocalipse 16, versículo 17 ao 19, está assim. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. Foi o mesmo que tocou a última trombeta, tá? Você que espera a última trombeta tocar. Paulo falou, quando soar a última trombeta, nós seremos arrebatados. A última trombeta já foi tocada. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. E uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo, está feito. Está feito. 18, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Aqui a Babilônia. Lá em Apocalipse 17, do 1 ao 6, veja, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo, venha, vou lhe mostrar o julgamento aqui, ó, da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. A Babilônia era o que? A grande? Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e de imundícias da sua prostituição. 5. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei com grande espanto. A grande Babilônia e esses daqui, ó. Lembra de Lucas 11 e Mateus 23? Jesus falou, vocês dessa geração serão responsabilizados pela morte desde Abel até Zacarias. Vocês que mataram os profetas, e vocês açoitarão os discípulos, prenderão e matarão. Vocês serão responsabilizados aqui, ó. Dentro de Jerusalém foi achado sangue dos profetas. Aqui, ó, e capítulo 18, do 1 ao 10. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, aqui, ó, caiu a grande Babilônia,
Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. 4. Ouvi outra voz forte do céu. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuíram-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Tudo isso aconteceu dentro de Jerusalém, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimado no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga, como foi destruído Jerusalém. 9 e 10. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. 10. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, diz: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E aí, para não deixar passar batido, aqui foi destruído a Babilônia, foi cobrado as contas da Babilônia, aconteceu o que Jesus falou que seria a desolação de Jerusalém, naquela geração, e aqui foi a queda da Babilônia profetizada lá atrás por Jeremias 25, Jeremias 29, Daniel 9, 2, e aí foi estabelecida a nova Jerusalém, não mais na terra, mas sim no espírito dos homens. Por isso que João disse em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6, e vi novo céu e nova terra, ou seja, a nova aliança, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. 2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, porque a Babilônia velha tinha sido destruída, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Foi estabelecido naqueles dias. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O Antigo Testamento, as leis acabaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Acabou o dízimo, o batismo, comer pão, beber suco, buscar Deus em tempo, acabou tudo. 6, disse-me ainda, aqui ó, tudo está feito. Quem falou que estava tudo feito? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem falou tudo isso? O Cristo ressuscitado. Quem é o Cristo ressuscitado? Elohim, o Criador de todas as coisas. O Espírito que estava em Jesus de Nazaré era de Deus. O Espírito que falou pela boca dos profetas era de Deus. O Espírito da graça que falou pela boca de Paulo, Deus. O Espírito que está em nosso espírito é o Espírito de Deus. Assim é, então nós temos entendimento para se cumprir o que Pedro disse, é o próprio Deus que está em nossa consciência e nosso entendimento, passando adiante, mostrando-nos com clareza as profecias, sem a necessidade de estudar em outros livros. Claro, em outros livros você não vai achar isso nunca. Não adianta você procurar eu vou procurar na apostila do reverendo Cuscuz. Eu achei um livro aqui, um best-seller do genro do dedinho, que diz que até a terra vai pegar fogo. Cão guloso. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar, seu cão guloso, mentiroso. Eu vou ler lá, porque... Não, lá você não vai achar. Levar lá você vai achar só coisas carnais. Porque a Bíblia explica ela mesma. Os escritos bíblicos se explicam eles mesmos, porque quem está lá é Deus. É o Espírito de Deus que escreveu, é o Espírito de Deus que dá a revelação. Assim diz Pedro. Interessante isso aí. Leia de novo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Leia, releia isso aí, que você vai entender que as profecias só pode entendê-las quem é que deu elas. Porque não foi carne e sangue que deu as profecias, foi
o Espírito. E só quem pode fazer entender as profecias é o Espírito, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você, ficou um pouquinho longa, mas é carnaval aí, vai ter o feriado aí para você ficar aí lendo. Leia a prestação, coloque aí no fone de ouvido, deita e fique escutando isso aí. Mas o bom é você acompanhar na Bíblia, que você vai ver que o entendimento é perfeito, vindo do Pai. Tá bom? Claro, o carnal vai entrar no comentário, falar um monte de baboseira, abobrinha, mas entra aqui, sai aqui, eu não tô nem aí, eu vou lá, excluo e a vida segue. E não esquece, se foi útil, dê o joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, dando crédito nos escritos bíblicos, acreditando somente nos escritos bíblicos. Não acerte o seu com o meu, porque você pode perder a hora. Vá conferir, eu estou lendo, mostrando, você vai conferir na sua Bíblia aí, realmente está escrito aqui. Vai lá, vai marcando lá. Agora, se você quiser acompanhar os escritos bíblicos e conferir no estudo, no esterco que tem no rodapé de professor ali, você vai ficar perdida. Vai ficar perdido. Porque o que tem ali é da natureza carnal da pessoa. Não tem nada de espiritual ali. Tá bom? Então fique com essa mensagem. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.